agradável. Abram suas Bíblias na carta, no livro de Tiago. Nós vamos ler o verso 4, o capítulo 4, o verso 17. Amém? Todo mundo encontrou aí? Amém. Diz assim, ó. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por a cada um que está aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir e nos levar para perto de ti. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo e andam segundo o seu decreto. E nessa noite não é diferente, Pai. Se o teu Espírito não agir em nós, ó Deus, verdadeiramente para nada estamos aqui. Que o Senhor possa curar nossos ouvidos, limpar o nosso coração e que nós possamos rasgar, ó Pai, o nosso coração diante de ti, Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer por nós, ó Pai. Mas nós precisamos, ó Pai, entender e compreender do teu amor e da tua graça. E nessa noite, Pai, livra, Senhor, o teu povo da mão, Senhor, pecaminosa. Livra, Senhor, do pensamento, Senhor, aleluia, ó Pai, que não podem, Senhor, mas que nós possamos nessa noite louvar e engrandecer o teu nome através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada a Carol esteve ministrando sobre o tempo, né? Kairos e Cronos, né? Aí eu passei, ela vi que ela falou que a gente olha de Natal, né? Ela falou das luzinhas. Eu passei em frente ao shopping Interlagos, já está tudo enfeitado de luzinha. Lembrei, eu estava no farol, não é que eu estava dirigindo, não, estava no farol parado, né? Aí eu tirei uma fotinha e falei, olha o tempo aí, Natal já está aí, irmãos. Já pode ir preparando as comilanças, porque a academia não funcionou mesmo, então você já pode manter o ritmo, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre misericórdia e piedade. Piedade, eu fui ver o que significa misericórdia, né? E o que significa piedade. Piedade e misericórdia são sinônimos. Elas não têm muita divergência entre si. Quando a gente fala de piedade e quando a gente fala de misericórdia na Bíblia, os teólogos eles não conseguem definir uma raiz, uma conotação única para a palavra misericórdia, porque ela vem de várias raízes, né? Ela vem de 3 ou 4 raízes do hebraico, do aramaico, que significam misericórdia. Por exemplo, misericórdia pode significar amor de mãe, amor maternal, né? Aí o contexto de misericórdia na Bíblia, ele fica bastante subjetivo. E a palavra, e a piedade, piedade, né, significa, alguém sabe o que significa piedade aqui? Em qual sentido? Não, no sentido da palavra. A palavra em si. Alguém sabe? Por isso que é bom você ter Google em casa, né? O Google te ajuda pra caramba, como a Carol falou aqui na semana passada. A palavra piedade significa aquele que cumpre o seu dever. Por isso que eu li Tiago capítulo 4, verso 17. Aquele que cumpre o seu dever. A gente poderia parar por aqui, né? Numa condição de saber. Calvin, o grande pensador, o grande reformista, Calvin ele atribui a misericórdia e a piedade, mais propriamente a piedade, ele traz um ensinamento e um conhecimento
que a piedade é você conhecer a Deus, como foi ministrado aqui na palavra inicial, ter conhecimento de Deus, ter temor de Deus e principalmente obedecer às ordens de Deus. O calvinismo tem essa liturgia da palavra piedade, porque às vezes a gente olha de vez em quando, tenha piedade de nós. Às vezes, aquela pessoa é tão piedosa, né? Já viu a vovó? Ela é tão piedosa, as senhorinhas tão piedosas, os senhores tão piedosos. Mas o que é, né? Então, piedoso nada mais do que aquele que cumpre o seu dever. Então, qual é o meu dever como cristão? Obedecer a palavra, conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque as pessoas conhecem a Deus, mas não querem prosseguir em conhecer a Deus. A gente para analisar que as pessoas conhecem a Deus, é que nem as pessoas que estão na internet, né? Lá nos seus aplicativos de relacionamento. Você conhece aquela pessoa que está lá? Não. Você quer conhecer aquela pessoa? Não. Mas ela está lá. Está lá aquele estupício lá, você fica conversando com ele. Ou estupícia, né? Está lá, ninguém quer saber de nada. Conheci uma vez. É que nem aquela pessoa que você conhece uma vez, alguém te apresenta e fala: você conhece fulano? Conheço. Qual é o nome dele? Rapaz, eu acho que é Paulo. Não sei, não lembro. Mas você falou conhecer? Eu conheço ele uma vez. Hein? A gente tem essa situação com Deus. A gente conhece a Deus. Deus é apresentado para nós de uma forma superficial, porque ninguém conhece a Deus aqui à primeira vista de uma forma profunda, irmãos. Ninguém. Você conhece superficial. Eu não conheço ninguém aqui. É raro casos, exceções assim, tipo, não temos a exceção, irmãos, nós temos que ter a regra. A exceção é casos específicos, pontuais, que acontecem na vida de algumas pessoas. A regra em si você conhece Jesus, você aceitou a Jesus. Alguém fez o apelo, você aceitou a Jesus. Eu falo por mim. Eu estava numa igreja. Desculpa, irmão, eu estou mexendo com pó hoje. Eu nunca tinha entrado numa igreja na minha vida. Igreja de crente, claro. De católico eu ia porque tinha aquele negocinho para comer, a gente gostava. Né? É verdade, irmão. Eu era criança, ia lá para comer aquele negocinho. Não tinha coisa de nada, não achava da hora. Né? Não sei para que serve aquilo até hoje, mas eu ia lá e gostava de comer aquilo. E perto da minha escola tinha uma igreja, né? E tinha um padre, ele era italiano, o padre Roberto, ele era muito gente boa. Tipo assim. Aí tinha um amigo nosso lá que um dia ele foi lá, a igreja ficava dentro do terreno da escola, né? Na verdade, a família que doou para a igreja e a prefeitura construiu uma escola no terreno da igreja. Aí tinha muito isso antigamente. E aí tinha esse padre, ele falava bem interessante, que ele, lá para os anos 80 e alguma coisa, 82, 80, nessa média aí. E aí tinha um amigo meu que ele era muito, aprontava demais. Aí esse padre olhou para ele: você parece um capetinha. Quer dizer, eu falei: caramba, não. Puxa, eu pensei, não é que ele teve uma revelação de Deus, né? O moleque era terrível. Mas enfim, deixa para lá. O que isso acontece? Acontece que é o seguinte: na sua maioria das vezes, como aconteceu comigo, eu acredito que aconteceu com quase todos, a gente está no banco de uma igreja e aceita Jesus. Eu fui assim. Eu estava lá no sábado, eu lembro até o dia que foi sábado, um culto às 7 horas da noite. E o pastor pregou o evangelho lá, falou da palavra de Deus. Não sei o que ele pregou, não me lembro. E aí, eu me lembro, a única coisa que eu me lembro é que tinha uma senhorinha do pastor. E ela: você não vai aceitar Jesus? Eu fico olhando para ela. Tipo, o que acontece, né?
Mas é engraçado que o pastor fez o apelo e eu fui lá na frente e aceitei Jesus. Nem sabia o que estava fazendo. Não sabia. Levantei a mão, cheguei lá na frente. O pastor fez festa no céu, não sei o que, alegria e tal. Porque o que acontece aqui? É real. Só que é um conhecimento superficial, porque eu nunca tinha lido uma Bíblia na vida, eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu ouvi falar de Jesus sim, mas eu nunca tinha lido uma Bíblia, eu não sabia o que era a Bíblia, não sabia o que era a igreja, não sabia nada. E eu cheguei lá e o pastor pegou, levantei a mão e fui lá na frente. Eu conhecia a Cristo naquele dia? Não. Eu recebia a Cristo, mas não conhecia a Cristo. E aí fui passando o tempo. Você acha que eu voltei na outra semana na igreja? Não, nada. Ó. Eu virei o crente de culto de ensino. 1 sim, 8 não, 1 sim, 8 não. Nem aparecia. Eu fui conhecer Jesus numa outra circunstância, mais para frente, pessoal entre eu e Deus. Mas eu fui conhecer Jesus, foi passando o tempo, lendo a palavra de Deus, questionando o pastor. Eu sempre brinco, aquele pastor, provavelmente ele vai para o céu. Porque ele me aguentou, ele aguenta qualquer coisa. Não tem provação maior do que eu. Vai por mim, né? Porque eu perguntava. Se eu tinha dúvida, ele perguntava. E se eu não se conformava com a resposta, ele falava: não, essa resposta não está legal, não. Não está legal. Não está bem explicado. Eu quero ser bem explicado. Eu quero conhecer. E tem que conhecer direito. Não adianta falar para mim que Jesus te ama, só, mas e o resto? Não tem o resto, não? Não, tem que me explicar, eu quero saber. E aquele pastor atrás, irmãos, eu chegava 2 horas da tarde, tinha um comércio. E atrás era a igreja. Eu chegava tipo 3 horas da tarde, 4 horas, 5 horas, saí lá 10 horas da noite, pentelhando o pastor. Né? Por isso que eu falo que ele vai para o céu. Porque ele não me bateu. Também não desviou. Então tudo ok. E eu estou aqui hoje, né? Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que conhecer a Deus. Porque quando eu não conheço, eu tenho certos problemas. Eu vou acarretar alguns problemas. Então, quando ele fala, a pessoa é piedosa. Mas o que é ser piedade? Piedade não é nada mais que cumprir o seu dever. Mas se for biblicamente falando, piedade é se colocar no lugar do outro. Biblicamente falando, é ter empatia. Se você está sofrendo, se você está vendo alguém sofrer, você parar para pensar que você poderia estar sofrendo no lugar daquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz: sorriem com os que se alegram com os que se alegram, e chora com os que choram. Mas nós só rimos mesmo, irmão. Chorar não quer não. Eu particularmente não gosto de chorar não. Brincadeira. Então, a gente trata esses assuntos. Eu tenho a piedade. O que é ser mordomia? O que é usar a nossa piedade? É ter a nossa vida, uma vida voltada. A gente lê a história de Nicodemos, quando a gente lê lá em João, a história de Nicodemos, a gente acha: por que Jesus falou para aquele cidadão nascer de novo? Nicodemos era piedoso? Provavelmente era. Nicodemos era religioso? Com certeza era. Nicodemos temia a Deus? Com certeza temia. Mas por que Jesus fala para ele: nasça de novo? Porque se você for levar ao pé da letra, Jesus está falando para você: você tem que ter o mesmo sentimento que tem em Cristo Jesus. A mesma misericórdia que Deus tem de você, você tem que ter do próximo. Aí que começa o problema. Porque não existe, gente, problema comigo. O problema é o próximo. Porque o meu próximo é um problema. Porque está difícil amar o próximo, né? Porque é o próximo. Mas nós, como vamos aprendendo e compreendendo que certas coisas a gente tem que suportar e fazer. Eu estava vendo um testemunho de uma cantora aí, dessas famosas aí, né? Que eu não sei o nome. É famoso, mas eu não sei o nome. E aí ela estava contando o testemunho dela, que ela teve ela mudou daqui para uma outra região, e chegou lá na região, e ela tem o hábito de conversar com todo mundo, não sei o que, e ela pegou, e aí né, conversando, brincando e tal, não sei o que, e só sei que nessa conversa, um dia o pastor chamou ela e o marido dela para almoçar, para jantar, né? Vai lá na minha casa jantar, não sei o que, né? Essa é a estratégia para você levar bronca, vai lá na casa jantar. Né? E aí
ela pegou e falou, o pastor começou a conversar com a gente, né? Então ele perguntou, vocês estão bem? Como é que está o casamento de vocês? Está ótimo, tudo tranquilo, sabe? Aí o pastor falou, não, é porque tem um obreiro que falou que você é uma pessoa tão fácil que basta conversar que você sai com ele. Obreiro, tá? Eu estou contando que eu ouvi no rádio, então não é uma coisa que, né? E a pessoa mesmo estava falando, dela própria, né? Então, tipo, mas aí eu pensei comigo, e ela estava contando como um testemunho de vida. E ela falou que, aí o pastor falou, é melhor você não abraçar muito, não conversar muito, não rir muito, porque aqui o pessoal é meio fechado, tem problema. E ela pegou e começou, chegava no culto, a paz do Senhor Jesus, sentava, a paz do Senhor Jesus ia embora. E até que um dia ela veio para São Paulo, quando ela chegou aqui em São Paulo, ela foi na casa de outros amigos, pastores e tal, e aí chegou lá, o pastor, eu vou orar por você aqui, né, e tal. Aí falou para ela, olha, Deus manda dizer para você não deixar de ser você mesmo, que o espírito da depressão está pertinho de você. Você está se mudando por causa de outras pessoas que não tem nada a ver com o que você tem. Então Deus manda você ser o que você é. Aí ela pegou, voltou para a sua cidade. Chegou lá, já começou, voltou totalmente, novamente, todo mundo conversando e tal. E aí no dia da ceia, né? Santa Ceia do Senhor, lá vamos nós. E aí tem uma hora lá que o pastor fala, né? Aquele negócio, troca o cálice com quem está do teu lado. Aí ela estava de olho fechado, orando, não sei o quê. Adivinha quem estava do lado dela? Exatamente esse cara. Ela falou, irmãos, enquanto você não vê o problema que te aflige, você acha que está resolvido o seu problema. Mas quando o problema está na tua frente, é que vai ver se você realmente foi curado, realmente você tem palavra de misericórdia sobre a vida das pessoas. E ela pegou, olhou lá e pegou e falou, e aí começou, aí o Espírito Santo falou com Deus, quanto a você eu não sei, mas eu sou o Senhor e eu já perdoei. Ela pegou, foi lá e trocou, falou que naquela hora parece que saiu 1 tonelada das costas dela. E ela foi, voltou a louvar ao Senhor e tal. Por quê? Mesmo sendo uma ação infundada da pessoa, uma acusação que não tinha nada a ver, ela teve que ir lá e usar de misericórdia, e usar de graça, porque é assim que o Senhor é. E eu estou falando que é fácil? Não, se fosse fácil todo mundo fazia, irmãos. Oxi, se fosse fácil, você acha que tinha algum crente bicudinho na igreja? Não tinha. Você acha que tinha algum crente desviado na igreja? Não tinha. Se fosse fácil, a igreja teria 200 mil pessoas aqui hoje, estou vendo o culto. Não é. Mas nós, como servos de Deus, e alguns princípios que nós temos, e nós devemos aplicar o nosso servir, e esse servir em misericórdia significa ter compaixão, ter, em umas palavras que eu não gosto muito, significa ter pena, né, de alguma situação. Eu não gosto dessa palavra, mas a gente tem que ter compaixão e ter empatia, para se colocar no lugar de outrem, para dizer, olha, a vida, ela não é tão simples assim. Porque a gente, quando a gente fala de perdão, de se reconciliar, aqui é muito fácil. Eu estou aqui no púlpito, aqui, glória a Deus, não tem nenhum inimigo, eu acho. Não tem ninguém que não gosta de mim, também acho. Mas, se tiver também, não posso fazer nada, não sei. E se eu soubesse, eles me avisam que eu vou lá conversar, né? Então, por quê? Porque a gente trata essas coisas, mas quando eu estou aqui, eu sei disso, e você tem que tratar tete a tete, como diria no nosso popular. Aí é que nós vamos saber se você serve a Deus ou não serve a Deus. E é triste, viu, irmãos? Vai por mim, não é fácil. Eu tenho um amigo que ele diz: perdão é uma das coisas mais difíceis que tem de se pedir. Você pede dinheiro emprestado, você pede café, você pede açúcar, você pede o carro, você pede a casa, você pede a roupa, o sapato, mas perdão é uma das coisas mais difíceis que tem, porque o perdão não foi feito para pedir, ele foi feito para perdoar.
A gente, eu fui ofendido, eu te perdoo. Mas, quando é eu que tenho que pedir perdão, a coisa fica meio estreita, né? Então, é uma coisa muito difícil, né? Quando a gente trata de misericórdia, é Pai da misericórdia, né? Deus é o Pai da misericórdia. Vamos abrir lá em Neemias, capítulo 9, verso 17. Dá uma passeadinha aqui na Bíblia. Neemias. Deixa eu achar aqui. Hoje o nosso telão está naquele. Amém? Não me encontrou aí? Vou ler aqui. Recusaram ouvir-te, não se lembrar das tuas maravilhas. Neemias 9, 17. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste entre eles. Fizeram-se obstinado e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Mas tu, ó Deus, perdoador e clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, não os desamparaste. Aqui tem um grande ensinamento para nós na passagem de Neemias. Aqui Neemias está contando lá o povo de dura cerviz, né? E aqui tem uma passagem muito interessante que ele fala aqui, ó, eles recusaram ouvir-te. Quando a gente se recusa a ouvir, irmãos, não é que eu vou te obrigar a ouvir, eu não quero ouvir. Então, se você pode estar aqui dentro da casa do Senhor e não ouvir o que Deus está falando com você, porque você não quer ouvir. Eu não quero. É o direito da pessoa? É ou não? É. Você fica feliz com isso? Não. Mas ele tem o direito? Tem. Dá vontade de bater nele? Dá. Mas ele não quer ouvir. Você vai fazer o quê? Se Deus não faz, não pega o cara pela gravata e soca ele, então imagina eu que sou pobre, coitado, merecedor de toda a misericórdia de Deus. Então, a gente fica revoltado com pessoas. Nós, como igreja, algumas, aquele que teme a Deus, que tem gente que não teme a Deus também, não está nem aí. Aqueles que temem ao Senhor, se você não, a gente fica transtornado quando a gente vê uma pessoa que não dá ouvidos à palavra de Deus. Quem é que não fica aqui, quem é que não tem um cabeça dura na família aqui, irmão? Quem é que não tem nenhum aqui? Todos eles escutam, né? Uma cabeça de ovo. Por quê? Porque fala e não muda. E não adianta você fazer, não adianta você bater, não adianta, ele não quer ouvir. Aqui o Neemias está dizendo, eles se recusaram a ouvir. Quando eu me recuso a ouvir, irmãos, eu não quero argumento. Eu não quero, é simples. Eu não quero ouvir. Mas Jesus salva. Problema teu, eu não quero ouvir. Mas o Espírito Santo de Deus se traz paz. Problema teu, eu não quero ouvir. Eu quero viver a minha vida. Eu quero voltar para a servidão, eu quero ficar lá. Eu tenho, na minha família, cidadão, sabe? Você olha. Teve um tempo na vida dele que ele parecia aqueles bonequinhos de pano que você solta, ele desmonta sozinho, parece que não tinha nem osso. Fez uma cirurgia, tirou um tumor lá do tamanho de uma, sei lá, acho que deu quase 1 quilo. Perdeu um rim. Passou, sabe, irmãos, passou por um estágio assim, um pastor acolheu ele, cuidou dele, orou por ele, cuidou dele. Ele foi, os médicos já tinham enganado, desenganado ele. Falou, mas se você escapar dessa, meu filho, pode começar a adorar a Deus. Até o médico falou. E ele pegou, saiu, curou, ficou bem. Como voltou a trabalhar e tal, não sei o que. Aí fiquei sabendo essa semana. Está na pedra. Voltou para a pedra. A minha vontade qual é? Lá catar e virar os avessos. Posso fazer isso? Não.
mas que me dá uma raiva, dá raiva porque você se sente, eu diria que desrespeitado. Sua oração, seu jejum, o que você orou, o que você pediu, orou tanto por aquela pessoa, pediu tanto por ela, e a pessoa está desprezando, a palavra correta é essa, desprezo por aquilo que você fez. Mas é pior ainda que ela está desprezando o que Deus fez por ela. O que você fez mais que a sua obrigação, como diz lá. Mas o que Deus fez, a pessoa jogou fora. As pessoas ficam, não se preocupe, quando a pessoa for curada de tal coisa, ela vai aceitar Jesus. Quem te falou isso, irmão? Tira isso da sua cabeça. Milagre não salva ninguém. Não salva. E a gente não pode ficar com raiva porque a pessoa recebeu o milagre e vai embora. E a gente fica. Eu fico. Me perdoe, estou sendo sincero. Eu fico com raiva porque a pessoa pede oração no grupo, pede oração não sei aonde, faz não sei o que, campanha não sei o que, aí ela é curada. Aí você passa um tempo, a pessoa está lá nas suas redes sociais fumando narguilha. Aí você fala, cara, mas tu foi curado de um câncer e está fumando narguilha? Está querendo morrer de novo? E a gente fala, dá raiva, dá raiva todo mundo. É por isso que a gente tem que saber, olha, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Mas a gente faz o bem, de vez em quando a gente fala, eu quero ter o direito de cobrar o bem que eu fiz. E não tem. Jesus não nos deu essa competência. Porque ele disse, se vocês estão julgando, vocês logo não são. Vocês são juízes, estão tomando lugar de Deus. Então as pessoas acham que por elas estarem na casa do Senhor, e as pessoas muitas vezes são rebeldes e vão embora e não ouvem a palavra de Deus, e a gente fica nervoso, fica chateado, fica bravo. Humanamente falando, é possível isso? É. Mas o que Deus está dizendo para nós nessa noite é que a misericórdia do Senhor, ela está acima das nossas indignações. A minha indignação, ela não é nada perante a misericórdia de Deus. Devemos tomar cuidado, irmãos, para que isso não atinja o nosso ministério. Quando eu falo ministério, é ministério pessoal. Porque tem muitos cristãos, muitos pregadores, muitos profetas que não pregam mais, não profetizam mais, por causa desse tipo de situação. Eu fiz tanto e a pessoa não está nem aí. Eu fiz tanto, fulano foi embora. Eu fiz tanto, fulano foi embora. Nós não estamos aqui para segurar pessoas. Nós estamos aqui para segurar a nossa alma no reino dos céus. Segurar pessoas, quem segura é o Espírito Santo. Eu tenho que assegurar que eu estou indo para o céu. Eu sei que de vez em quando essas palavras ficam meio doloridas, mas ela tem que ser dita. Porque senão a gente acaba se entristecendo, irmãos, desanimados, oprimidos dentro da casa de Deus, porque a gente está vendo pessoas que vão embora. Ninguém quer ver uma pessoa sair da casa do Senhor, ninguém. Mas ela tem o direito de fazer isso. E isso é que me deixa irritado, porque não deveria ter. Se conhecesse a Deus, não sairia. Elas não conhecem a Deus. Vocês lembram-se sempre, quando a gente fala de milagre, você lembra sempre do cara do tanque de Betesda, irmãos. Eu sempre, quando eu estou estudando o Novo Testamento, lendo o Novo Testamento, eu sempre cito o cara do tanque de Betesda lá. Ele estava há quanto tempo lá na beira do tanque? 38 anos, né? Se não for me engano. 38? Isso. 38 anos lá na beira do tanque. Aí tem um que fala, mas você não pode ficar não sei aonde, por que fala, não, irmão, o que adianta você levar o cara e deixar no tanque? Vai parar ali. Ele vai fazer o quê? Vai rolar dentro do tanque? Quem que faz mais rápido? Quem corre ou quem rola? Então, mas aí quando ele encontra Jesus vai lá, passa pelo tanque de Betesda e diz, está aqui há 38 anos e tal. Jesus fala, pega a tua cama, levanta e vai embora. Aí você fala, pô, legal, né? Pô, foi tal. Aí quando Jesus encontra a mesma situação, o mesmo cara lá no templo, o que Jesus fala para ele? Toma cuidado, meu filho, para que não te aconteça coisa pior. Você imagina, 38 anos numa cama, tem coisa pior que 38 anos numa cama? Tem, ir para o inferno.
por incrível que pareça, ir para o inferno. Foi isso que Jesus estava falando para ele. Se conserta, meu filho. Por que você está se conserta? Porque olha, não é porque você foi curado lá, está andando por aí batendo perna, que nem carteiro, que você está, sua vida está de acordo. Não é não. Jesus deu essa dica para ele, que Jesus foi bom com ele, né? Ele poderia deixar, já fui curado, não, agora estou bem. Não, está bem não. Quando a gente fala de misericórdia, a gente lembra da vida de Jonas, né? Capítulo 4 de Jonas, eu morro de rir no capítulo. Toda vez que eu estou lendo o livro de Jonas, eu começo a rir, irmão. Primeiro que ele era careca, já é um motivo para a gente rir. E pela condição de Jonas, você imagina, né? Um cara que estava em Israel, lá no tempo do rei, se não for me engano, no rei Acabe, é um dos primeiros profetas do Velho Testamento, e Deus fala para ele, vai para Nínive, lá um povo que paletava os seus inimigos, paletar é pegar um gancho e enfiar no cara pelo estômago e enfiar no crânio dele, deixar ele pendurado, né? Para quem não sabe. E era um povo muito ruim e tal, e ele falava, não vou para lá nada, não sei o que. Mas por que Jonas não ia para lá? Porque ele sabia que a misericórdia de Deus era maior do que o seu juízo. E quando ele chega lá e começa a falar, povo de Nínive, você conhece a história, povo de Nínive, 3 dias o Senhor vai derramar, vai invadir isso aqui, vai destruir tudo. O rei diz, opa, peraí, não vai não, vamos orar, até o burro aqui vai jejuar. Aí o burro fica por sua conta, né? Até o burro vai jejuar. E todo mundo foi para jejuar lá. E aí quando vai, Deus pega e fala, não vou fazer mais não. E o que aconteceu com Jonas? Ficou indignado. Não é isso que acontece com você? Quando você fala alguma coisa para a vida da pessoa, aí Deus fala, não vou fazer não. Deus, eu estou fazendo papel de bobo. Eu estou fazendo papel de besta aqui. Porque a lei de Israel diz que aquilo que o profeta falar e não se cumprir, ele não é de Deus. E aí Jonas pega lá e fica lá, eu sabia Deus, eu tinha certeza, por isso que eu não quis vir para cá. Ele fala para Deus, cara, irmão, você tem que falar que nem Jonas com Deus. Às vezes a gente acha Jonas meio cafona, meio isso, meio aquilo. Não, irmão, você tem que ser igual a Jonas. Às vezes tem que ser igual a Jonas. O que ele falou para Deus? Deus, eu sabia, por isso que eu não queria vir. O Senhor ia me envergonhar aqui. Falei que ia afundar, não afundou nada. Falei que ia levantar, não levantou nada. Falou que ia prosperar, não prosperou nada. Falei que ia ficar na miséria, também não tem, está tudo próspero. Falei por quê? Porque as suas misericórdias são maiores. E ele falou, aí Deus responde para Jonas, isso te incomoda? Aí a pergunta que Deus faz para nós hoje, a minha misericórdia te incomoda? Porque eu tenho que ser misericordioso como Deus é. E aí a Bíblia diz que Jonas vai lá, sobe no morro lá, fica lá aborrecidão. Nasce uma boboreira, né? Para quem não sabe, a boboreira é uma árvore que tem umas folhas bem grandonas. Ela fica, aí cobre a cabecinha, a careca dele, para não pegar sol. Aí ele dorme, à noite vem a lagartinha, come a borboleira morre. No outro dia ele está com a careca no sol. E ele começa a reclamar, tá vendo? Até a borboleira você tirou aqui. Até o meu guarda-chuva aqui, que estava aqui, você comeu. Agora estou aqui, me lascando aqui, não vi nada acontecer. E estou nessa condição. Aí Deus fala para ele, Jonas, você está preocupado com uma borboleira e te dava sono, mas não está preocupado com 100 mil almas que poderiam ter morrido. Qual é o nosso valor de misericórdia? É a borboleira? Infelizmente nós como cristãos hoje, a maioria dos cristãos hoje está preocupado com a sua borboleira. Desde que a lagartinha não coma a minha borboleira, a minha folhinha eu esteja na sombra, o resto que se dane. A palavra correta é essa. Eu não estou nem aí. Então a gente trata isso. Em Jonas 4:2, né? Depois no finalzinho, o último versículo lá, você vai ter isso, né? É a história de Jonas, né? Eu não vou ler todos porque a gente não tem esse tempo, né? Então as misericórdias de Deus é misericordioso. O Pai é misericórdia. O que mais deixa a gente intrigado é isso. É que mesmo nós sendo rebeldes, o nosso Pai é misericordioso. Né? Tipo assim, é que nem aquele filho que só dá dor de cabeça, parece que o pai gosta mais dele, né? Parece brincadeira, você olha para e fala, meu Deus do céu, eu sou tão quietinho, tão bonzinho, mas meu pai gosta daquela coisa lá,
não dá trabalho, dá dor de cabeça, é porque o pai sabe que você não precisa. Você precisa cuidar do que está com problema. Né? As misericórdias do Senhor são sobre todas as suas obras. Então o Salmo 145, verso 9 diz isso, que as misericórdias do Senhor são sobre todas as suas obras. E quais são as obras de Deus, irmão? Lê em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3. E depois você lê de Gênesis a Apocalipse. Aí você vai saber quais são as obras de Deus. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí ele começa, haja luz, fez separação das águas, separação da noite e dia, separação do sol, da lua, separação das estações. Ele foi fazendo, criou os bichos, criou tudo isso que Deus fez nas suas misericórdias, são misericórdia das suas obras. Deus fez toda a sua obra, ela está baseada nas misericórdias. Então, se eu estou aqui hoje é porque Deus criou, eu e você, senão também não estava. Então, o mar está aí hoje porque Deus criou. A Bíblia diz que o mar, Deus colocou a areia do mar como limite, não passa. Aí você fala, e quando veio aquele tsunami? Estava tudo na areia, nas casas. Entendeu? Então, tipo assim, o mar é o seu limite. Tipo assim, se você analisar teoricamente, você explica para mim por que todas as águas do mundo correm para o mar nunca se enche. Teoricamente, irmãos, não tem uma goinha lá que faz, opa, deu limite do mar, fecha. Não, o rio vai estar direto. E o mar sobe? Não, continua do mesmo jeito. Passa dali, não passa. Por quê? Porque Deus determinou. Acabou. A igreja, ela está de pé? Está. Por quê? Porque Deus determinou. A igreja vai passar por situações difíceis? Vai. Mas vai continuar de pé, porque Deus determinou. Nada vai derrubar a igreja do Senhor, irmãos. Nada. Ninguém. Nada. Nem homem, nem principado, nem potestades, nem dominadores. Nada vai impedir a obra de Deus. Por quê? Já tentaram calar a obra de Deus faz muitas vezes, irmãos. E Deus continua aí presente no nosso meio. Porque a obra de Deus não para. Porque foi Ele que instituiu isso aqui. Enquanto a igreja estiver sendo dirigida pelo Espírito Santo, ninguém na face da terra trava a igreja. Porque é a criação de Deus, é a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a mordomia da misericórdia nos traz bem-aventurança. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, quando você está fazendo a mordomia da misericórdia e da piedade, você é um bem-aventurado. Quer dizer, você é uma pessoa feliz. É bom fazer o bem? É. Eu disse que você estava numa situação muito engraçada, né? Falei lá para vocês do que aconteceu no meio da semana passada aqui, né? E aí, mas eu lembrei de um detalhe, como o diabo é sujo, irmão. E não é por falta d'água. Minha mãe falava sempre isso: o diabo é sujo, não é falta d'água. Água tem bastante, é que ele não quer tomar banho mesmo. Eu estava lá almoçando num restaurante. Eu sempre almocei lá, porque fiz aula lá há muito tempo, então almoçava lá. E aí estava sentado mais umas pessoas e tal. Aí o cara falou: não tem uma cortesia para quem está? Você falou: para quem vem aqui a primeira vez tem uma cortesia. Tá bom. Aí o cara falou: eu fiz a primeira vez. Eu só olhando. Eu também. Aí falou: e você? Eu falei: não, eu já almocei aqui várias vezes. Ganhei um pedaço de pudim, irmão. É importante isso. Um pedaço de pudim. Aí eu falei: não. Aí o cara falou: ô mano, por que você não falou que você nunca veio aqui? Eu falei: porque é mentira. Eu já vim várias vezes. Você acha que eu vou trocar minha bênção por um pedaço de pudim, irmão? Depois é que eu fui entender a lógica do negócio. A gente pensa que você está
como é que se diz? Em outro caminho, mas não é. Tipo, foi antes, bem antes de eu sair. Eu ia sair para lá para fazer o que eu tinha que fazer. Aí eu falei, não, cara, porque eu como aqui. Falou o que eu não como? Tem como, o cara falou. Aí os caras foram com cara de tonto, um olhando para a minha cara, outro olhando para a cara do outro, sem entender nada. Mas as pessoas acham que vai ser diferente. Não, não vai. A gente tem que ser bem-aventurado, ser feliz. E não é um pedaço de pudim que vai te fazer feliz. Porque se eu quiser pudim, eu peço para minha mulher, não faz. Né? E o dela fica bem melhor, pode ter certeza. Eu olhei lá, estava muito pesado, não era de leite condensado. Só para te informar, era de maisena. Né? Sério, irmãos, eu conheço pudim. Em casa pudim é bom. Primeira linha, né, não, doido? Doido sabe. A gente quer saber também. Vou te mandar um vídeo mais tarde. Eu mando um vídeo para vocês aí. A gente quer saber, mas a gente quer sentir também. A gente só fica de fome. Irmãos, tem coisa, né? Em nome de Jesus, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quando a gente fala disso de bem-aventurança, a gente está sendo pessoas felizes. Feliz é aquela pessoa que vive feliz. E é engraçado porque muitas vezes nós vivemos tristes, mesmo sendo piedosos, porque a gente quer levar para o nosso lado pessoal. A pessoa não deu valor naquilo que eu fiz para ela. Irmãos, não compete a mim. Eu sempre falo para os caras: você vai dar dinheiro para o cara que está no farol? Dê. Não dou dinheiro porque ele vai beber. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Você deu para ele. Não, dinheiro para pinga eu não dou. Então não dá. E se o cara chegar, eu quero tomar uma. Ela tomou. Você quer tomar uma? Toma. Eu estava lá no farol, lá, o cara: senhor, eu vou falar um negócio seriamente para o senhor. Não quero comer, não quero roupa, não quero nada. Eu quero comprar um corote. Estou com frio. Foi. Cara, ainda bem que ele não tinha dinheiro. Né? Sempre tem umas moedinhas ali no console do carro. Ali. Mas aquele dia não tinha. Eu falei: infelizmente, cara, não vou poder te ajudar. Então o cara foi sincero: tipo, não quero nada, não quero comer, não quero tomar uma cachaça. Aí isso é errado você fazer? Você não deu o dinheiro pro cara? O dinheiro não é dele? Ele faz o que ele quiser com ele. Gente, isso é difícil a gente entender e suportar isso. Porque a gente quer que a pessoa faça aquilo que a gente quer. Eu te dei esse dinheiro, mas é para você comprar arroz, feijão, salada, leite. É isso para isso que eu te dei. Mas eu não quero comprar salada, leite, feijão. Então eu não te dou. Então você não dá. Porque se você der e depois ele tomando umazinha lá, uma cachaça, você vai falar, vai murmurar, vai blasfemar. Fazer igual a minha mulher. Minha mulher, um dia desse, tem um mendigo lá, um morador de rua, né? Aí pediu o salgadinho dela. E ela comendo o salgadinho com toda alegria. Aí o cara: eu quero dinheiro. Falou: não tem dinheiro não, te dou o salgadinho. Aí ele falou: beleza, dá pra cá. Ele pegou o salgadinho, minha mulher viu os meninos foram no lixo e botou o salgadinho fora. Ela falou: eu bato nele. Eu vou bater nele. Eu tô com raiva. Você não deu o salgadinho para ele? O salgadinho é dele, ele faz o que ele quiser, tá pro cachorro. Né? E a gente fica chateado, não fica? Fica. Opa! Claro que fica, irmãos. Por quê? Porque nós não somos bem-aventurados. Porque bem-aventurados são os misericordiosos, que agem é dele, ele faz o que ele quiser. Ele vai responder a Deus. Né? Daquela pessoa que é dizimista na casa, eu fico com uma raiva quando eu vejo. Então não dá. Guarda para você, vai comer coxinha. Vai tomar Coca-Cola. É melhor que você peca menos. Porque a gente tem um problema sério com essas coisas, né? Hoje a gente encerra a morada, tá, irmão? Fica tranquilo. Prometo. A misericórdia de Deus, né? Ela foi fundamental para sermos salvos. Abram lá em Efésios capítulo 4, verso 2. Carta de Paulo aos Éfesos. Quem é que pegou aqui o panfleto aí do estudo da Carol? Você passou para o pessoal? Na ocasião, quem pediu, recebeu. Quem tiver, tá lá. Esses textos estão lá, tá, gente? Eu não estou tirando. Tem alguns que eu acrescentei, tem alguns que eu não li aqui, mas estão todos lá. Você pode ler que está lá. Está baseado nisso.
Amém? 2:4. 2. 2:4 ou 4:2? 2:4. Desculpa, eu falei 4:2. Só inverter. Vamos inverter. 2:4. A vantagem da minha Bíblia é que está do mesmo alcance. Não preciso nem mudar. Amém? Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5. Qual é o meu estado? Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é lindo, maravilhoso. A misericórdia de Deus é o canal da salvação, é o caminho da salvação. Uma vez eu falei para uma pessoa: cara, você pode fazer o que você quiser, você está morto. Queria me bater, mas naquele tempo eu era novo convertido, não tinha medo, irmãos. Hoje eu tenho medo, né? Eu falei: não, rapaz, fica tranquilo, você vai discutir o evangelho comigo, tu é morto. Para você discutir, você tem que ser vivo. Aí depois que você estiver vivo, você discute comigo o evangelho. Caso contrário, você é morto. Morto não se fala. Você já viu defunto falar? Não se falar, corre. Corre que está feio o negócio. Ou se você tiver muita fé, vai lá e exorciza, né? Põe a mão na cabeça do Ramandaia lá, né? Então a salvação de Deus, ela veio pela sua misericórdia. Então eu não posso impedir que a misericórdia de Deus alcance outra pessoa, porque eu estava morto. Se eu estou respirando aqui falando de Cristo, é porque Ele me ressuscitou, Ele me reviveu. Ali, aí ele fala, além de você ser revivido, você ter vida novamente, você ainda senta nas regiões celestiais com Cristo. Olha que beleza, irmão. Vou chegar lá no céu, agora vou pegar minha poltrona de videogame, sentado, só ficar esperando. Opa, na hora, né? Em Tito, capítulo 3, verso 5, vai falar a mesma situação. Você está aí, você abre em Timóteo. Depois de Timóteo você vê Tito. Tito capítulo 3, verso 5. Diz assim, ó. Aí ele está falando aqui, ó. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Lembra que Jesus falou, nasça de novo, Nicodemos? É aqui, ó. Regenerar. O que é regenerar, irmão? Eu sempre falo isso na escola bíblica dominical. O que é regenerar? Trazer ao estado original. Qual é o estado original? Adão no jardim do Éden. Conversa direta com Deus. Falando e Deus perguntando e você falando com Deus. Isso é regeneração. Você ter plena comunhão com Deus. Hoje você tem plena comunhão com Deus? Em parte sim. Como Paulo diz, em parte profetizamos. Em parte conhecemos, mas um dia seremos, vamos ver como Ele é. A gente tem comunhão plena com Deus? Não. A não ser que tenha algum bem-aventurado por aí, né? Mas geralmente a comunhão que eu estou falando plena é aquela de você estar conversando diariamente com Deus. Tipo, está ouvindo Deus, porque orar nós oramos. Não confunda. Quer dizer, o que é ter comunhão plena com Deus? É Deus falar como falava com Adão. Adão, como é que você está hoje? Hoje você pôs nome em que bicho? Pôs um elefante, um javali. Isso é ter comunhão plena, não ter nenhum empecilho que nos impeça de conversar com Deus. Infelizmente, nós ainda nessa condição que nós estamos aqui, se não for o Espírito Santo gemer por nós com gemidos inexprimíveis, nós não conseguiríamos falar com Deus. Mesmo com o véu rasgado, o caminho aberto. Se nós não for o Espírito Santo de Deus, como está aqui em Tito, nós não conseguiríamos falar com Deus. Porque regeneração, trazer ao estado original do homem. Eu não sei como é que era lá no Jardim do Éden, mas eu tenho certeza que Deus passava lá para conversar com o homem, todo dia, à tarde. Porque Deus gosta de conversa, né? Se você acha que Deus gosta de ficar calado, você está sem futuro. Deus gosta de conversa. Deus vai conversar. Aí eu paro, se você pensa na sua liturgia, você imagina, você, uma pessoa que
Se faltar ar durante 1 minuto, você já começa a ter problema. E aí Deus não te ouve. E às vezes até responde, dependendo da situação. Responde pessoalmente, falando nos seus ouvidos. Aí você fala: Jesus, quem me diria que eu chegaria a essa condição hoje? Mas porque você está sendo regenerado. Essa regeneração completa vai acontecer quando você for transformado, ou você for arrebatado, ou você dormir com o Senhor na palavra de Deus, é claro. E o que é pior, né? Ou melhor, nós também recebemos ordem para ser misericordiosos. Por isso que a gente se tratando de assunto de misericórdia, a gente tem que tomar a ser a monomia, né? Ser misericordioso, né? Se você abrir lá em Mateus 28, 21, né? 18, 21 e 35, você vai ver falar do perdão. Pedro pergunta para Jesus: Senhor, diz que é 7 vezes 7, 7 que nós temos que perdoar o nosso ofensor. E Jesus fala para ele: você está enganado, Pedro. É 70 vezes 7. Por quanto? Por dia. Irmão, a gente não perdoa nenhuma. Se o cara olhou feio, já está querendo sair no supaco com ele. Imagina 70, né? Errou, a gente perdoa. Errou, perdoa. Aí você fala: pô, irmão, errar uma vez permanecer no erro é burrice, né, irmão? Você orienta. Conserta aí, irmão. Vira vaso. Deixa Jesus te quebrar, porque senão eu quebro. Irmãos, tipo, é assim que nós somos. Deixa Jesus te quebrar, porque se Jesus não te quebrar, meu amigo, eu vou fazer o trabalho de Jesus aqui. E nós todos vamos perder a graça. Por quê? Porque nós temos que ser misericordiosos. O que diz lá em Lucas 6,36? Vamos achar lá? Vamos ler? Nós já estamos encerrando. Lucas 6,36. Eu gosto desse versículo. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Pronto, irmão, acabou. Tem que discutir. Tem que ser. Não adianta. Eu não quero ser. Filho, quer ir para o céu? Seja misericordioso. Quer ter comunhão? Seja misericordioso. Quer conhecer a Deus? Seja misericordioso. Se você estuda lá, lê o capítulo lá dos bons samaritanos lá, Jesus vai para falar: certo homem estava descendo para Jericó, e os ladrões, você pensa que ladrão, assaltante é coisa de hoje, né? Não, naquele tempo já tinha, o pessoal da ninguém, né? Ele estava descendo de Jericó, os salteadores captaram, espancaram ele, roubaram tudo que tinha. E aí passou o sacerdote, falou: estou com pressa para o culto, hoje eu prego. Passou o levita, vou passar mais rápido, porque hoje é eu que canto. Aí passou o samaritano, pegou o cara, desceu do cavalo dele, né, desceu da sua posição de honra, colocou aquele que estava ferido no seu cavalo, levou, colocou na estebaria, deixou lá, cuidou dele, fez os primeiros socorros. E aí ele fala: quem é que foi misericordioso? O samaritano, que era aqueles que os judeus detestavam. Então, misericórdia, né? Eu quero ser misericordioso. Em Mateus, o versículo 35, se não for me engano, do capítulo 18, as pessoas, tem muita gente falando, né, que Mateus 18, 35. Deixa eu ver se eu acho aqui, se é esse mesmo que eu estou procurando. Mateus 18. 33 fala da misericórdia, pastor. É. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É isso. O perdão, né? Você tem que ter misericórdia. Eu não quero ver ninguém ser salvo. Cara, Jesus, certa vez, os fariseus com o mestre perguntam para o mestre: o que eu tenho que fazer para ser salvo?
E Jesus olha para ele e fala: o que você tem feito desde a vida toda? O que está escrito na lei? Amarás teu pai e tua mãe, não adulterarás, não aborrecerás. É isso aí, eu faço desde a minha universidade. Aí Jesus cita o único versículo que tem na Bíblia que Jesus escreve. Só esse, tá, gente? Ele diz: amarás o teu inimigo. Esse é o novo mandamento que eu vos dou: amarás o teu inimigo. Irmãos, amar o amigo já está difícil, imagina o inimigo. Pensa nisso, né? Como os cristãos verdadeiros, agora é para encerrar mesmo. Colossenses. Colossenses, Filipenses. Colossenses capítulo 3, verso 12. Se um dia alguém quiser pregar sobre esse termo, está aí, eu vou deixar a dica para vocês, os pregadores de plantão. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Alguma tradução diz misericórdia. Aqui, irmãos, esse versículo aqui são as 5 características do cara que quer ir para o céu. Tem as 5 características. Você quer ir para o céu? Colossenses capítulo 3, verso 12. Se você tiver essas 5 características, você já está meio caminho andar de Jerusalém, da nova, é claro. Qual é? A primeira dele é ter compaixão. Lembra que eu falei no começo? Quem é misericordioso tem compaixão, se coloca no lugar, tem empatia. Segundo, tem benignidade, que é uma pessoa boa que faz o bem sem receber a quem, sem olhar a quem. Ele faz o bem. Benignidade, é uma pessoa boa, benigno, vem de pessoa boa, de coisas saudáveis. A terceira, humildade. Você tem que ter humildade para reconhecer que nem todo mundo vai fazer aquilo que você quer. E mesmo que você faça aquilo que a pessoa seja abençoada, não espere recompensa. Eu sou humilde e reconheço também que tudo vem de Deus e só dele. Não faço nada, mas Deus é bom. E para nós entender, mansidão. Irmão, a pessoa que prega a misericórdia, ele tem que ser manso, porque senão o que ele prega não condiz com as suas atitudes. Você tem que ser pacificador e não terrorista, isqueirinho, né? O famoso isqueiro. Ou então vai já pagar incêndio com gasolina. Não vou jogar gasolina, vou pagar um incêndio, pô. E última, você tem que ser longânimo. O que é longânimo? Paciente. Aquela pessoa que estica. De vez em quando não estica nada, né, irmãos? Você já viu, você já tentou esticar alguma coisa que está congelada? Não estica de ela quebra, né? Parte ali no meio, trinca-se toda, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, porque Jesus, Deus não se agrada com a morte do ímpio, nem daquele que está pecando. Nem feito, Jesus levou, né? Será que Jesus levou mesmo? Cuidado com o que você está falando que levou, hein? Porque, né? Ezequiel capítulo 33, 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que ele se converta. E como é que ele vai se converter, irmão, se você não for misericordioso e piedoso e não exercer isso dentro da sua casa, dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua família? Características, irmãos. Não adianta eu falar aqui que está tudo bem, está tudo, se nós não praticarmos isso que Jesus nos ensina. Por isso que nós temos que entender a palavra que nós temos aqui de piedade é observar as leis de Deus e os seus mandamentos e amá-los, né? Como diz o salmista, eu amo a sua lei. Aí sim nós estamos vivendo a mordomia da piedade e da misericórdia. Caso contrário, irmãos, nós apenas vamos estar só vivendo, infelizmente. E muitos cristãos estão só vivendo. Só falta cantar aquela música, sobrevivendo. Sobrevivendo, infelizmente. Os dias de hoje nós somos bastante egoístas, né? Quanto mais egoístas nós somos,
menos misericordiosos e piedosos nós nos tornamos. O mundo hoje é do egoísmo, do eu. Do eu. Até a igreja. Eu faço, eu canto, eu prego, eu toco, eu limpo melhor, eu dirijo melhor. Tudo eu. Mas a misericórdia de Deus é nossa. Lá em Atos capítulo 4, e a igreja tinha tudo em comum. Tudo em comum. Você é obrigado a ter tudo em comum? Não. Mas as pessoas eram voluntariamente, doavam aos pés dos apóstolos. Por quê? Para que ninguém tivesse falta de nada. Aí acho que foi Paulo que escreve, né? Nem os que tinham muito sobejou, nem os que tinham pouco faltou. Acho que eu falo isso lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9. Né? Então é isso. Nós temos tudo em comum: comunhão, paz, graça. Né? É proibido você ter sua casa, não é proibido você viajar, não é nada disso, é proibido. Mas nós temos que ter empatia, domínio próprio, mansidão, longanimidade, piedade e misericórdia, porque foi esse sentimento que Deus teve por nós. Quando eu replico isso, a igreja cresce e a igreja se fortalece nesses pilares, porque sem esses pilares a igreja incha e não cresce. É inchamento. Daqui a pouco você toma um analgésico, o primeiro analgésico que der a palavra: olha, Deus quer que você mude, pronto, vai todo mundo embora. Mas quando a gente tem esses pilares, a igreja cresce. Amém? É isso aí. Agradecemos aí a oportunidade, que Deus possa falar conosco aí de outras formas mais claras e mais eloquentes, né? Lembrando que amanhã tem intercessão, lembrando que sexta-feira tem a campanha, lembrando que sábado tem culto e domingo é Santa Ceia. E terça-feira que vem é a última mordomia. E terça-feira que vem é o encerramento dessa série. Irmãos, para encerrar aqui, pode fechar eu.